Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sustentação Oral, podcast semanal da OAB Juiz de Fora. Essa semana com um assunto muito importante para a conscientização e aprendizado da sociedade em geral. E ao meu lado, o professor advogado, Dr. Rodrigo Campanacci. Rodrigo. Bom, eu queria agradecer novamente a todas as pessoas que estão apoiando o podcast da OAB Juiz de Fora. Gostaria de pedir que deem like, compartilhem, comentem, se inscrevam nos canais, nas redes sociais da OAB, porque é uma atividade muito importante, ainda mais por ser um projeto que visa trazer uma comunicação institucional de uma forma clara, objetiva e que é um projeto sustentável e permanente da OAB. Então, para isso, a gente precisa, de fato, da colaboração de todas as pessoas que assistem e que estão se interessando. Eu gostaria, inclusive, de pedir que, de fato, tragam sugestões, porque eu creio que o projeto ele vai conseguir crescer muito mais quando nós tivermos aí uma participação maior dos advogados e da sociedade como um todo. Hoje, nós temos aqui, Daniel, duas pessoas que são de extrema relevância para a atuação e, sobretudo, o tema que a gente vai falar sobre a cultura LGBT, QI, APN+, né? E também da representatividade, que é a doutora Gabriela Talha. Ela é da Comissão de Diversidade Sexual de Gênero. E também o Oswaldo Braga, que é presidente do MGM, Movimento Gay Minas, né? E também o coordenador da Rainbow Fest. E eu espero que o assunto seja tal como a gente já tem trazido alguns temas relacionados, seja de extrema relevância para o combate ao preconceito, a todas as formas de discriminação, seja por orientação, por gênero, por raça, por cor, por questões de idade, de questões de classe social e todas elas, né, por deficiência. Então, a gente tenta institucionalmente combater isso. E o melhor combate é por meio da informação, por meio do diálogo, da conversa, porque isso é o exercício democrático. Queria dar boas-vindas aos convidados. E a gente começa sempre aqui falando sobre a vida pessoal de vocês, como é que vocês começaram, carreira e como chegaram até aqui. E, Gabriela, queria que você me falasse como é que foi se tornar uma advogada, se isso foi um sonho de criança, aconteceu no meio do caminho, e essa sua participação nessa comissão tão importante da OAB. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bom, tenho 26 anos, sou uma advogada nova, né? Faço parte da Jovem Advocacia. E direito sempre foi meu sonho de criança. Sempre gostei de falar, sempre gostei de articular. E tinha muitos familiares que trabalhavam, né, nessa área. Então, eu fui na onda, sabe? Frequentava muitos júris lá no fórum, assistia, adorava direito penal. E quando chegou a oportunidade de decidir, ingressei no direito e fiz o curso na UFJF, me formei na pandemia. E assim que eu formei, eu estava passando por um período de saída do armário, né, que a gente fala, contei para minha família, tinha um namoro na época, e tudo aconteceu muito rápido. Na primeira oportunidade, eu já estava dando entrevistas, já estava sendo convidada para participar de fóruns, de lives, né, na época da pandemia. Tinha muita live, né, no Instagram, em outras redes, e tive a oportunidade de ser convidada pela diretoria da OAB para presidir a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, que é onde eu estou até hoje. E de lá para cá, a gente conseguiu avançar bastante na discussão dentro da advocacia, da pauta da diversidade. Inclusive, fazemos parte do primeiro conselho LGBT da cidade, temos um assento lá. Sou membro titular, e é onde a gente consegue promover políticas públicas, discutir com a sociedade civil como um todo. Então, tem sido de grande aprendizado mesmo fazer parte de toda essa comunidade em prol de uma advocacia mais comprometida com a diversidade. Então, um dos pilares que fez a gente ter ideia desse podcast é justamente dar visibilidade ao trabalho das comissões, que são muitas na OAB, são diversos trabalhos de muita importância, e muitas vezes ficam nichados ali, sua própria área de atuação. E aqui é uma porta para que a sociedade inteira saiba do importante trabalho que é feito por advogados que fazem esse trabalho voluntariamente. Sim. Só com o único objetivo de instruir e ajudar a sociedade como um todo. E ao meu lado aqui,
tem mais uma pessoa de grande importância, que é o Oswaldo. A gente quer saber de você, Oswaldo, sua trajetória e seus anseios e como é que está a situação da sua militância no momento. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito lisonjeado de estar aqui ao lado de pessoas tão importantes e principalmente desse palco de discussão que é a OAB, que sempre nos apoiou na conquista dos nossos direitos. Eu me lembro que, desde 1995, quando a então deputada Marta Suplicy apresentou um projeto de lei para reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que foi um escândalo no nosso país na época. Você vê, isso foi em 1995 e nós ainda não temos uma lei que regulamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos decisões do Supremo, que é o que está valendo, mas nós ainda não temos uma lei. E a OAB sempre esteve do nosso lado. A OAB sempre deu apoio na bagagem de informações que um projeto de lei precisava ter, no debate com outras instâncias, e sempre teve... sempre tive muita simpatia pelo trabalho da OAB, no sentido de estar apoiando os movimentos sociais nas suas conquistas. Minha formação, eu sou de Belo Horizonte, não nasci aqui em Juiz de Fora, mas vivo aqui há muitos anos, né, desde 91. E vim para Juiz de Fora porque me casei com o Marco Trajano, que era também um funcionário público aqui da cidade e que teve uma participação muito importante nas conquistas da população LGBTQIAPN+, em nossa cidade, né? E sou formado eu sou jornalista, sou formado em relações públicas, na verdade, mas trabalhei muito com publicidade, trabalhei muito com jornalismo também, tive uma coluna no jornal O Tempo durante 5 anos, falando sobre homossexualidade, sobre diversidade sexual. Resumo, essa é minha vida. Eu sou gay, tenho muito orgulho de ser gay, acho importante essa informação para as pessoas que lidam comigo, para as pessoas que me conhecem, saber que estão lidando com um homem gay que se orgulha do que é, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu estive casado durante 30 anos com o Marco Trajano e perdi ele. Aliás, perdemos 2021. Perdemos. Para a Covid, em 2021. Né? Então, um resuminho da nossa história é essa. Gabriela, e assim, falando especificamente sobre a comissão, o que vocês atuam geralmente? Qual é a área de atuação da comissão? Se é mais informativa, se é mais relacionada à palestra, se é defendendo direitos coletivos? Como é que funciona o trabalho da comissão na prática? Bom, é um prazer falar da comissão, porque eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar sendo abertamente lésbica, né, uma mulher lésbica, e fazer disso como um instrumento de voz mesmo, né, de representatividade. Então, fazer parte de uma comissão de diversidade é fundamental para quem eu sou, e para quem eu quero que as pessoas me vejam, né, sendo. Então, nós temos 26 membros na comissão e a gente promove discussões, palestras, debates. Inclusive, ano passado, a gente teve a oportunidade, no dia 31 de janeiro, que é um marco, né, na questão da transexualidade, a gente fez um mutirão no centro da cidade, em frente ao Cine Teatro Central, para que as pessoas recebessem orientações de como retificar seu nome e gênero nos documentos oficiais, o que é permitido, graças a Deus, por lei. E outra coisa também que eu achei de suma importância, ano passado, em junho, completaram 4 anos
que o crime de homotransfobia foi reconhecido como crime de racismo e a gente teve a oportunidade de trazer o Dr. Pauliotti, que foi um dos responsáveis por essa ação lá no Supremo. Então, ele veio para cá, para Juiz de Fora, tivemos um bate-papo super incrível, foi um evento aberto. Então, a gente promove esses eventos no sentido de dar visibilidade a essa discussão sobre a diversidade, que é muito importante, principalmente no âmbito da advocacia, que a gente sabe ainda que é uma profissão muito tradicional, né? E promover esses debates mesmo, tanto na advocacia como na sociedade como um todo. Eu acho que é de suma importância a gente levar esse debate para frente. Inclusive, agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando para a gente, enquanto comissão, enquanto debatedores de diversidade mesmo, para trazer esse assunto para cá. Nossa, a gente que agradece. Eu queria até complementar o que você disse, que eu achei interessante, doutora. E já fazendo até uma observação para todas as pessoas que venham assistir esse episódio, que todo tipo de discriminação, seja em razão de raça, cor, etnia, religião, origem, com relação à deficiência, à idade e também com relação à questão de gênero, ela é crime no Brasil e ela tem que ser entendida como crime, por mais que não exista de fato uma lei. Sim. Né? Existem decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e a gente tem que combater isso. E a gente não pode admitir em pleno 2024 que existam preconceitos. E lembrando sempre que nós somos uma sociedade em desconstrução e a gente tem que ser uma sociedade em desconstrução, seja quando você se descobriu lésbica, seja quando você se descobriu gay, e seja também enquanto o hétero que descobre que todo tipo de discriminação é um ato contrário a não só a pessoa que está sendo atacada, é um ato contrário a todo ser humano. Então a gente tem que combater isso. Então, eu agradeço a presença dos dois aqui. Debater esses assuntos é muito importante para a gente construir a sociedade que a gente quer viver. Não é só uma desconstrução, é uma reconstrução também. E respeitar a diversidade é respeitar o direito à igualdade. E todos nós somos iguais em nossas diferenças. E a dita normalidade, ela é uma falsa perspectiva de quem está vendo de longe, porque de perto ninguém é normal. Então, quanto a diferença é uma necessidade para uma sociedade saudável e próspera. E uma coisa muito importante, que Juiz de Fora é uma das pioneiras no Brasil nessa popularização, né? Popularização não é a palavra, não, nem divulgação, seria visibilidade dessa cultura, desse entendimento, é Juiz de Fora. E vem muito do trabalho que vocês fazem. Então, eu queria que você contasse um pouco da história do MGM e essa semana agora, que é a Semana da Diversidade de Juiz de Fora, que tem a Rainbow Fest, tem o Miss Gay, que é uma coisa tradicionalíssima na nossa cidade, de décadas, e que o Michel disse pra gente que só há pouco tempo virou um patrimônio cultural da cidade, que a gente achou um absurdo, né? A gente acreditava que isso já é notório para todo mundo. Queria que você contasse um pouco dessa história pra gente. Me parece que não fazia parte nem do calendário oficial da cidade, né? Esse é um grande problema, né? Isso mostra, de fato, um preconceito, uma discriminação por um evento que é extremamente importante. Quem não sabe que em agosto nós temos tanto a Rainbow Fest quanto o Miss Gay. E como que isso não faz parte de uma política pública de divulgação da cidade? Né? E o que foi dito também, que você pode frisar, é que é o maior evento em relação à rede hoteleira, à rede restaurante do ano da cidade. Então, quer dizer, não é só uma coisa cultural, uma coisa necessária para uma transformação de uma sociedade, mas também é uma coisa financeira, um evento econômico gigantesco para a nossa região. Né? Sim, e isso nos torna mais responsáveis e maior ainda a nossa responsabilidade de estar fazendo um evento de qualidade. Porque o que acontece? O que começou como uma brincadeira, que foi o Miss Brasil Gay em 1977, à medida em que o tempo foi passando, e aí eu e Marquinho entramos nessa história, a gente percebia que era muito glamour
Era muita brincadeira, muita fantasia de drag queen subindo e descendo o calçadão e tal. Mas nós estávamos em plena década de 80, com a AIDS pipocando, e nós não víamos um preservativo ser distribuído ou esse assunto ser debatido. Os nossos direitos estavam sendo violados e não se falava nisso. Foi daí que nós tivemos a ideia de trazer, paralelo às festividades do Miss Brasil Gay, o Rainbow Fest, que era uma vitrine de coisas boas que a população LGBTQIAPN+ faz. Porque, na minha concepção como relações públicas, nós fomos muito infelizes na construção da nossa imagem. A imagem que nós tínhamos perante a sociedade era uma imagem negativa. Então, nós precisávamos mostrar que a gente não era só negativo. Aí criamos o Rainbow Fest, trazendo, dentro desse guarda-chuva, as manifestações culturais da nossa comunidade para serem mostradas para a população em geral. Então, a nossa comunidade já estava acostumada a ver um show de drag queen dentro de uma boate. Mas na hora que você bota o show da drag queen na praça pública, para a mamãe ver, para a criança ver, para a população ver, e não só ver e se encantar. Porque é uma estética, um visual que todo mundo acha lindo e que ficava escondido no gueto porque nós éramos homossexuais ou pessoas trans, né? E ninguém queria chegar perto dessa turma que fica ali na marginalidade. O que o Rainbow Fest faz? O que o MGM faz? O MGM é a reboque, porque o Rainbow Fest veio primeiro. Ele ele dá visibilidade positiva para a questão LGBT. Ele faz com que a cidade, que tinha medo de ficar conhecida por uma cidade de homossexuais, uma cidade de gays, de lésbicas, de trans, todo mundo que bebe daquela água vira gay, né? No imaginário popular, né? O Rainbow Fest fez exatamente o contrário. Ele fez com que Juiz de Fora passasse a ser vista no nosso estado como no nosso estado e no país inteiro, como uma cidade que respeita a população LGBT, e esse respeito não fica somente no discurso. Nós temos uma legislação que nos protege, nós temos ações públicas que nos protegem, que nos mostram, que nos exibem e que não nos escondem. E foi assim que nasceu. Quando eu digo o MGM veio a reboque, é porque, na medida em que nós criamos o Rainbow Fest, as necessidades começaram a aparecer. E nós passamos a ser procurados Tiveram que se organizar, né? Tivemos que nos organizar enquanto instituição para atender essas demandas de pessoas que sofriam homofobia, transfobia, lesbofobia, né? E aí o MGM nasceu e nós fomos aos trancos e barrancos e conseguimos uma história bem bonita. Sabe uma coisa que na sua fala eu fui percebendo, talvez possa ser corrigido aqui, mas que esse não é só um evento, é um movimento, o movimento Rainbow. Ele é um movimento que ele busca e me parece que ele é receptivo à diversidade. E talvez não só a diversidade de gênero, talvez todo tipo de diversidade, porque a partir do momento que todas as pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, eles veem que pode ser feito algo bonito, elas, de certa forma, elas se inspiram. Elas se veem imersas num conjunto de sentimentos que a gente pode falar de esperança. Né? Então, é um movimento de resistência, de esperança. Então, isso tem que ser reconhecido, a gente tem que tirar o nosso chapéu. E aí eu tenho até uma pergunta para fazer. Enquanto presidente do MGM, né, a gente sempre... E aí tem esses problemas, né,
muitas vezes a gente cria siglas, igual o próprio movimento gay de Minas. Aí vira MGM, tá certo, fica mais simples. O próprio LGBTQIAPN+. Você concorda com esse tipo de classificação? Não seria melhor ter uma classificação única? E eu até sugiro. É um nome tão bonito, Rainbow. Né? É um movimento de diversidade, de inclusão. Então, assim, porque o meu grande medo, e como um estudioso, e aí vocês podem trazer o ponto de vista de vocês, que eu acho que é interessante, que é assim que a gente cresce. Como um estudioso da oratória, da retórica, como que filosoficamente eu sempre me interessei, porque eu tenho formação, eu não posso falar que sou filósofo, eu tenho que falar que sou amigo da sabedoria, mas eu sou formado em filosofia. Eu tenho muito medo quando a gente começa a te taxar em determinados campos. Ah, você é gay, você é preta, você é hétero. Eu tenho muito medo. Nós somos seres humanos. É isso que eu acho que é o mais importante, por mais que não lhe deem voz. Eu acho que eu sou um ser humano, mas pertenço ao Rainbow. Eu acho que fica melhor do que... Porque o problema é que quando você começa a botar cada vez mais letras, eu acho que isso pode correr muito risco de segmentar muito. Posso responder? É isso que eu quero. Eu quero que responda. Eu quero que a gente pense junto, entendeu? E isso acaba que é um problema, porque eu começo a te taxar por alguma coisa e eu te controlo porque você é isso, então você só pode ser isso. Esse é o meu medo. Na verdade, não somos nós que definimos. Também é o meu ponto de vista. Não somos nós que definimos essas caixinhas, essas castas. Na verdade, o preconceito é que acaba nos levando a isso. Porque o preconceito que sofre um homossexual não é igual ao preconceito que sofre uma pessoa portadora de deficiência. Não é igual ao preconceito que sofre um velho. Ele se manifesta de formas diferentes. Então, eles têm que ser tratados de forma diferente. Então, quando eu junto, eu estou aqui lutando contra todos os preconceitos, eu acabo invisibilizando determinadas manifestações que precisam ser tratadas individualmente. O portador de deficiência, o preconceito contra ele se manifesta através da piedade, da menos-valia, da incapacidade de fazer as coisas, né? Eu lembro de uma amiga que falava assim, eu sei andar, eu só não ando igual você, mas eu ando na minha cadeira de roda, eu ando na minha bengala. Eu sou um pai atípico. Exatamente. Né? E contra nós é através da violência. As pessoas, o preconceito, a homofobia, a transfobia, a lesbofobia se manifesta através da violência. Nós apanhamos, as pessoas querem nos bater, né? Então eu acho que ao tratar dos preconceitos, nunca é positivo a gente generalizar. Vamos tratar de cada um com as suas especificidades. Quanto às letras LGBTQIAPN+, eu te digo o seguinte, é uma junção que nos fortalece. Cada letra nova que aparece, cada pessoa que quer se identificar de alguma forma, ela quer se ver na nossa sigla. Quando a gente diz o movimento gay, as meninas lésbicas não se percebem. Quando a gente diz as pessoas trans, algumas pessoas que são os queers se sentem fora. Então, na verdade, eu sou uma pessoa que acho que, à medida em que a gente luta pela visibilidade, a gente bate na invisibilidade, porque ninguém sabe o que significa essa sigla desse tamanho, LGBTQIAPN+, e isso torna todas invisíveis, por um lado, mas, por outro lado, você contempla
as pessoas que querem se ver. Não, mas ali. você eu falou, entendi. na verdade, não torna invisível, torna visível. Porque Exatamente. dentro vamos supor, de uma minoria, existem outras minorias. E se você só der visibilidade para a minoria em geral, você vai estar fazendo uma exclusão dentro da própria divulgação da minoria. E assim, você falou sobre o desconhecimento, por mais que seja confusa, essa sigla cada vez maior, pode gerar o efeito oposto, que é você se falar o que significa essa letra e você ir procurar saber, e aí você vai, vai saber de um contexto, de uma situação que você nunca saberia se você não tivesse ali exposta dessa forma, né? Tem um Sim, processo sim. educativo no meio Exatamente. também. Né? E digo mais sobre o que você falou, achei assim, de suma importância, porque além dessa questão da violência, né, que existe em cada sigla e tal, mas no próprio movimento LGBT, pessoas transexuais são as que sofrem mais. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, ao mesmo tempo que é o país que mais consome conteúdo pornográfico dessa parcela da população. Então, assim, a conta não bate. Eu não sofro da mesma forma que uma pessoa travesti sofre. Então, a gente precisa tratar de forma desigual para conquistar os direitos da igualdade lá no final. E acho que é importante também a gente ter essa diferenciação justamente pelas políticas públicas que a gente pode oferecer. Eu não vou ter a mesma condição de saúde pública, talvez, que um homem gay precisa ter na questão da prevenção e tal, da mesma forma que uma pessoa transexual vai ter. Então, é uma coisa que a gente precisa se atentar, porque a política pública tem que ser destinada especificamente para cada tipo de público, sabe? Então, assim, foi muito pertinente o que você falou, porque, no final das contas, a gente precisa se diferenciar dessa forma para a gente conseguir o alcance integral de todos os direitos que todo mundo tem, mas parte da população não tem. Você precisa de um atendimento específico para uma situação específica. Exatamente. E você tem que saber, as pessoas têm que saber que você existe, né? Deixa eu contar um caso. Eu faço parte do Conselho LGBT, como eu disse, e um dia chegou um ouvinte lá, né, para a gente começar a discutir. Era um homem trans que estava grávido. As pessoas não pensam nessa situação, porque ele chegou para um atendimento, né, de uma consulta no SUS, mas as pessoas não estavam preparadas para aquilo, porque não era uma mulher, mas era um homem trans com um sistema reprodutor feminino, né, porque foi ali na hora do nascimento. E o sistema de saúde não estava preparado. Então, não tem como a gente tratar igualmente essa situação, porque é uma situação que precisa de uma atenção específica. E, tendo essa situação específica, a gente tem que fazer políticas públicas para essa situação específica. Não, e são adequações muito simples. Já ouvi um caso, também não sei se é verdade, você lê muita coisa na internet que não é verdade, de que uma mulher trans, estava com problema na próstata. Só que por ela ser mulher na identidade, ela não conseguia um atendimento no SUS com um urologista. A plataforma Não do permite, SUS não permite. E assim, isso é uma adequação muito simples de ser feita. E o problema que foi feita, né? Foi feita, é? Foi, Então conseguiu. graças a Deus tá bem. Mas assim, quando eu vi esse caso, eu falei, pô, não é possível que uma coisa tão simples, que gera problema para muita gente, e isso é só uma coisa do sistema, uma coisa burocrática. Agora abriram boba. a plataforma, teve uma portaria no SUS que abriu. Então, agora, a questão Isso, do gênero tem. que você pertence não te encaminha necessariamente para determinadas especialidades entendi. médicas. Você não é limitado, vamos supor. Isso. Isso é muito importante, porque... Eu tenho visto aí com relação à violência, né? Inclusive, a gente recebeu hoje uma cartilha do Rainbow, né? do guia do Rainbow, e a gente está vendo aqui que, efetivamente, o combate a todos os tipos de violência, sejam elas as violências físicas, as violências psicológicas, as violências morais, patrimoniais, ela tem que ser uma bandeira que tem que ser levantada, né? O combate a isso tem que ser lutado. E a gente, aqui, eu lendo, eu vi um histórico com relação aos anos de todos os tipos de homicídio que ocorreram, inclusive, de pessoas ligadas ao movimento ou pessoas que, por simplesmente se identificar com isso, com esse gênero, né? Eles foram vítimas. Bom, o que vocês têm lá no MGM de informações hoje sobre esse tipo de violência? Vocês têm prestam algum tipo de apoio ou não? Porque, igual, a gente
comumente vê noticiários e muitas pessoas, né, estudiosos, falando desse índice de violência que sofre, que o Brasil é o que mais... E aí eu até reflito, né, será que os outros países também eles fazem um controle estatístico devido, adequado? Ou simplesmente a gente, que agora, né, a gente está com esse combate a essa forma de discriminação, de preconceito, a gente está se atentando para isso, mas o preconceito lá é muito maior e é enraizado culturalmente e tal. Será que eles não fecham os olhos para poder não olhar? Então, eles não vão ter estatística disso? Porque eu acho que quando se ataca um, né, como diz o Dr. Wilker, da comissão, você não está sozinho. Quando ataca um, ataca toda uma comunidade global, ataca um ser humano, na verdade. Vocês conseguem prestar algum tipo de ajuda? Vocês têm alguma estatística? Ou, porventura, aqui em Juiz de Fora, alguém que seja vítima desse tipo de violência, ele pode procurar? Quem que ele procura? O que você pode trazer de informação? O MGM atualmente não tem, desde a pandemia, não tem mais atendimento presencial. Infelizmente, a pandemia acabou com a gente e nos pegou num período em que as políticas públicas voltadas para o apoio ao trabalho das organizações que lidam com a questão LGBT fosse zerada. O nosso país parou de apoiar e parou de financiar ações que antes existia uma rede de apoio às vítimas de LGBTfobia para reduzir, né? O MGM trabalhava e ainda trabalha, só que agora não presencialmente, com o tripé da assistência às vítimas de preconceito, que é a assistência jurídica, assistência social e a assistência psicológica. Então, nós tínhamos uma equipe de psicólogos, uma equipe de advogados e uma equipe de assistentes sociais que recebiam a vítima de homofobia que ia até a nossa sede, e ali ele era direcionado para resolver a questão dele, né? E é assim o modelo que tem sido aplicado na maioria das organizações que lidam com a nossa questão. Depois de uma época que nosso projeto encerrou e que não foi mais renovado, nós passamos a fazer essa assistência através de convênios com as universidades de Juiz de Fora. Então, tinha lá a galera dos advogados, os estagiários que nos apoiavam, com normalmente um professor orientando, nos psicólogos a mesma coisa e na assistência social a mesma coisa. E quando chegava em determinado ponto, a gente encaminha, porque, na verdade, a solução dos problemas não está na mão da sociedade civil, e sim das políticas públicas governamentais. Então, nossa função é acolher, mas encaminhar para quem vai resolver. E se não resolver, está faltando política pública para resolver, né? Por exemplo, nós, homens gays, temos uma vulnerabilidade muito grande para a AIDS, né? Nós temos uma vulnerabilidade acrescida, nós temos 10 vezes mais chances de nos infectarmos do que uma pessoa heterossexual. Muito bem. É importante que o SUS, que o programa de AIDS, tenha ações específicas para essa população com essa vulnerabilidade, igual a herpes zoster da população negra. Qualquer não é herpes zoster, não é. Né? Também a população idosa está cometendo muito também. Sim. Isso, a população negra é mais vulnerável a herpes do que os brancos, né? Então, existem políticas públicas específicas voltadas para essa população. Então, acho que o poder público não pode se fugir disso, né? Eu tinha um amigo que falava assim, mas são muito poucos. E ele dizia, olha, se for um ser humano, nós temos que garantir os seus direitos. Vou pegando o seu gancho e vou complementar falando assim, enquanto houver injustiça para um, nunca haverá justiça para todos. Não é? E o direito, querendo ou não, na sociedade existem várias formas de ela se transformar. Algumas mais lentas, outras mais rápidas. Mas a mais impactante, a
forma mais impactante de transformar a sociedade é só através das legislações, das políticas públicas. E o advogado é a peça fundamental nesse processo, tanto da idealização, do planejamento, quanto na execução, quanto na fiscalização e fazer com que essa medida seja cumprida, seja por um processo judicial ou por diversas outras formas que o advogado pode atuar. E você que atua nessa área, como é que você vê em relação ao respeito aos direitos já alcançados? Porque a gente ainda fala, a gente debateu aqui sobre população negra, debatemos sobre empreendedorismo feminino. Diversos setores têm suas dificuldades, seus desafios, mas também têm suas conquistas. Sim. Então, mediante a muitas conquistas que já foram, algumas só por decisões judiciais, igual você falou, ainda não tem uma lei específica, mas já é alguma coisa. Sim, é claro. Mediante todas essas conquistas e os direitos alcançados e até os que são pretendidos, como é que você vê a atuação do judiciário, do respeito a essas leis, se muitas coisas ainda têm que ser judicializadas ou se essas leis são respeitadas? Bom, eu costumo falar que a gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muita coisa para avançar. Assim como o Oswaldo falou, conseguimos a união estável, né, feita em cartório, mas, legalmente, a gente só se vale da questão do CNJ mesmo, é uma resolução do CNJ. Então, muitas pessoas encontram alguns embates na hora de, né, fazer essa união estável nos cartórios. Então, a gente aconselha procurar o CNJ, fazer uma denúncia formal. A própria questão da homotransfobia também, que foi reconhecida como um crime de racismo. Muitas pessoas denunciam, mas ainda tem aquela resistência de a descrença no judiciário, né, que a gente sabe, um arcabouço de prova muito grande que precisa ainda. Então, existe de fato, ali na teoria, bonitinho, né, formalmente falando, mas materialmente a gente ainda encontra muita resistência na garantia mesmo desses direitos. Tem a questão também da doação de sangue, eu não sei se vocês sabiam, mas homens gays não podiam doar sangue. Isso aí estava no questionário, né? O comportamento sexual da pessoa era critério para você poder ou não doar sangue. Exatamente, e assim, é uma coisa absurda que, sabe, não tem nenhum cabimento. Tem também a questão da adoção por casais homoafetivos. O Código Civil, ele não restringe, mas muitas pessoas ainda encontram dificuldades na questão da assistência psicossocial ali no estudo que precisa ser feito antes. Então, existe ainda uma resistência na garantia desses direitos. Você falou sobre essa parte da assistência psicossocial em relação à aprovação dos pais para a adoção ou depois de adotado, algum tipo de auxílio para convivência, para explicar essa situação para o filho, para ele não sofrer talvez um preconceito na escola. Essa atuação do psicossocial atuaria em qual parte? E qual o obstáculo que é criado? Olha só, eu digo no sentido anterior à ação de adoção. Para você ser aprovado. Para você se habilitar. Entendi. Né? Tem a avaliação psicossocial, né? A assistente vai na sua casa, conhece o casal. E, enfim, não tem nenhuma vedação em relação aos casais homoafetivos. Mas eu já ouvi diversos relatos de pessoas que encontram algumas resistências por serem casais homoafetivos, entende? Entendi. É justamente nessa situação. Por um critério assim, subjetivo. Eles contemplam todos os critérios objetivos para serem como é que fala? Aprovados. Mas alguém encontra um pelo em ovo ali para poder negar. Exatamente. Sendo que tem uma criança lá que precisa de uma família. Exatamente. E eles preferem deixar ela lá dentro do Estado. Do em vez de... É aí que está o preconceito. Igual na Onde doação, isso é melhor para a criança? Né? A doação de sangue. Se você tem um comportamento sexual diferenciado daquilo que está protocolado como deve ser para você ser capaz de doar sangue para um banco de sangue, não importa se você é gay ou se você é hétero, não importa. Não, o seu comportamento é que vai dizer isso. Se eu sou uma pessoa que transa sem camisinha com 10, 15 pessoas... Se você é solteiro, se você é casado... Exatamente. Não importa se eu sou hétero, se eu sou gay, meu sangue não vai ser aceito porque eu fujo dos padrões. Né? Mesma coisa das uniões, né? Adoção.
por que não adotaria? Não, porque antes de avaliar se a casa é saudável, se as relações são saudáveis, se o menino vai ter uma boa assistência, vem antes a questão da homossexualidade e começa a criar impedimentos. É um absurdo. Aí a gente começa a enfrentar problema na execução das leis que a gente já conquistou. A gente não pode continuar desse jeito. Nós precisamos que a sociedade como um todo... Olha, viver num mundo sem homo, lesbo, transfobia é melhor para todo mundo. Não é só para nós, sabe? É melhor para todo mundo. Nós acabamos de ver nas Olimpíadas o caso da jogadora lá que foi... que acharam que ela era trans... e deu uma confusão danada, ela não é trans. Ela é intersexo, né? Ela é intersexo e ela sofreu todo o preconceito, né? Eu já conheço vários casos de homens heterossexuais que são afeminados e que sofrem homofobia. Mesma coisa com as meninas. Então, eu acho que a luta contra o preconceito não é uma luta só nossa. É uma luta de todo mundo. E eu queria ressaltar uma coisa, que acho que as leis estão muito fundadas, e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é uma preocupação muito grande com o patrimônio. É uma questão patrimonial. A união estável, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, resolve uma série de injustiças patrimoniais, inclusive. Né? Eu acho que todos nós temos o direito de construir a nossa família. Com certeza, né? E deixar os seus bens para quem de direito. Né? Exatamente. Quantos e quantos casos nós já ouvimos de casais que viveram a vida inteira, na hora que um morre, a família vai lá e tira tudo do outro, que muitas vezes foi partícipe na construção daquele patrimônio. Né? Muitas vezes esteve lá quando a família abandonou. Não esteja, justamente. Exatamente. Por outro lado, a gente já teve várias vezes mãe e pai levando os meninos lá no MGM. Olha, meu filho é gay, eu quero que ele se sinta bem, que esteja num lugar onde ele seja acolhido. Né? Então tem um lado daqueles que negam e o lado daqueles que apoiam. Né? Então, eu queria aqui até pontuar uma questão que é extremamente importante com relação ao Rainbow, que nós estamos na semana específica das festas, né? E como já me ensinaram, e eu gostei muito da metáfora, ela funciona como um guarda-chuva, que ela espalha. Então, ela não é uma festa única, são uma série de eventos importantes que visam justamente dar esse tipo de visibilidade. E eu estou extremamente feliz e assustado também de ver, né, a vasta programação. E eu não sei como é que você vai conseguir dar conta de todas, porque como presidente, como coordenador, como organizador, tem que ir em todas, bater carteirinha e ficar até o final, que agora que eu quero saber. Começou dia 10/8, sábado, e ela vai até o dia 18, domingo. E eu queria que você me explicasse como são os eventos e o que vocês esperam. São vários grupos que se unem debaixo desse guarda-chuva. Várias iniciativas que vêm fazer parte da nossa programação. Nem tudo é organizado por mim, pelo MGM, mas existem várias pessoas que estão aí compondo essa programação. Quem vier para Juiz de Fora essa semana vai ter centenas de opções, na verdade, dezenas, né? Não vamos exagerar, mas que vão desde atividades esportivas, passando pelas grandes festas, as festas de marca que eles falam, né? que sempre estão em volta do Rainbow Fest e do Miss Brasil Gay. O concurso Miss Brasil Gay, que esse ano ganha uma perspectiva enorme, porque vai para o ginásio poliesportivo e volta aquela história do seu nascimento, quando era no ginásio do esporte, onde você tinha torcidas, onde você tinha uma participação grande da plateia na festa, né? E é muito bacana.
E o Rainbow Fest na Praça Antônio Carlos. O que acontece na Praça Antônio Carlos? É um momento em que as pessoas querem ver a nossa comunidade exposta em cima de um palco. Aquilo que antes nos dava vergonha, que era vergonha de ser gay, vergonha de ser lésbica, hoje é motivo nosso de orgulho. Por isso que é tão importante a gente ter manifestações do orgulho LGBT. Porque não é um orgulho, às vezes as pessoas falam assim, o orgulho de ser hétero também é legal. Não, o hétero nunca levou porrada por causa disso, o hétero nunca foi violentado por causa disso. É o orgulho de ser gay que é muito importante, ser LGBT que é muito importante nesse momento. E aí nós levamos para a praça o que a gente tem de melhor. Nós temos qualidade nos números que serão apresentados, nos equipamentos que estão lá instalados, na decoração que é feita, no carinho como as pessoas são recebidas lá na Praça Antônio Carlos e na confraternização gostosa que nós acabamos fazendo. É um momento muito comum de você ver pessoas que se reencontram depois de muito tempo, gente que estava fora de Juiz de Fora, que vem para o Rainbow Fest e chega ali, que delícia encontrar e tudo. Mais do que isso, transpira no Rainbow Fest o tempo todo a luta por direito, a promoção à cidadania. Sabe? Você pode estar tomando uma cerveja, você pode estar namorando, mas está ali num discurso, um subdiscurso, a nossa luta pelos nossos direitos e pela afirmação da nossa presença na cidade. Né? Então, você estava falando de orgulho. Esse orgulho é uma forma de se expressar como se fosse um grito dizendo que você não tem vergonha de ser quem você é. E muito importante nesse aspecto, principalmente para as pessoas mais jovens ou para quem ainda, como você disse, está no armário, é a representatividade, que muitas pessoas podem achar uma coisa boba, mas assim, a representatividade para a população negra, a representatividade para a população PCD, é você conseguir ver exemplos de sucesso, exemplos de superação, exemplos até muitas vezes lúdicos, onde você olha e fala assim, eu sou aquele personagem, eu quero ser aquela pessoa. Então, eu queria que você falasse assim, o quão é importante essa representatividade para toda essa população e como ela vem crescendo e se destacando cada vez mais. Olha, é até curioso estar aqui com o Oswaldo, porque eu lembro quando eu era criança, minha mãe é jornalista, então sempre esteve no meio, ela gostava de farra e movimentos culturais e me levava como criança. Mas assim, na época, nunca pensava na minha orientação sexual em nada do tipo, mas eu cresci muito nesse meio e eu cresci vendo que estava tudo bem ser quem você é. Só que eu não tinha ali uma figura, eu não conhecia um advogado, uma advogada negra que era LGBT, sabe? Então, assim, eu pensava, mas como é que eu posso chegar lá sendo quem eu sou se não tem ninguém lá igual a mim? Então, é muito importante, eu adoro estar em espaços assim, porque dá uma sensação de beleza, eu consegui chegar sendo quem eu sou, onde eu quero chegar, e tem um caminho ainda longo para trilhar. Então, eu vejo com muito afeto essa necessidade de representatividade para que as pessoas possam se sentir seguras e confiantes de que um dia fica tudo bem, sabe? Tem muitos casos, né, de pessoas que não são aceitas pela família, tem alguns casos conturbados, mas um dia fica tudo bem. De um jeito ou de outro fica tudo bem, e é essa crença que a gente precisa ter para dar confiança, porque ficar dentro do armário é muito ruim, gente. Ficar dentro do armário é negar quem você é, negar seus desejos, suas vontades e viver através de uma infelicidade. A própria metáfora de ficar dentro do armário já é sufocante por si só. Exatamente. E eu sei que, infelizmente, tem muita gente ainda que não consegue, não tem condições, não tem estrutura para viver uma vida com liberdade, né? Liberdade afetiva, liberdade sexual. Mas a gente precisa lutar para que todas as pessoas se sintam confortáveis, para serem quem elas quiserem ser. Porque eu falo assim com muita segurança, eu sou muito mais feliz depois que eu contei para minha família, para os meus amigos, e tive o apoio que eu precisava ter. E eu fico pensando, por que eu não contei antes?
Mas medo, medo de retaliações. Histórias que você ouviu de outras pessoas. Né? Exatamente. E, assim, eu tive a felicidade de não sofrer nenhuma represália, mas sei que muita gente não se encontra nessa situação. E é por eles que a gente precisa falar, precisa apoiar e precisa gritar. Com certeza. E hoje você é exemplo para uma Gabriela pequenininha que não tinha um exemplo antes, agora tem você. Exatamente. Coisa boa. Extremamente importante, né? Bom, quais são os maiores destaques que estão ocorrendo e que já ocorreram, que ocorrerão, tanto do Rainbow quanto do movimento como um todo, do Miss Gay? Olha, nós teremos na Praça Antônio Carlos 24 horas de palco funcionando. São 4 horas na sexta-feira, 10 horas no sábado e 10 horas no domingo. Não é 24 horas seguidas, não. Uma rave, né? Imagina. Ninguém aguenta, né? Por lá deverão passar 32 artistas, entre drag queens, travestis, DJs, gente de todas as raças, gente de todas as cores e gente de todas as artes. Nós temos cantores, temos dubladores, temos DJs, temos bailarinos. E vamos ter um palco maravilhoso, muito cheio, muito colorido, muito bonito. Eu destaco a apresentadora do Rainbow Fest há mais de 10 anos, que é a drag queen Naila Brizade, que vem de Belo Horizonte. É uma pessoa simpaticíssima, brinca com a galera, faz uma farra. Eu destaco também a drag queen Vandera Jones, que é aquela drag queen tecnológica que faz com que sua roupa transforme através de artifícios que ela liga no palco e é uma coisa muito bonita de se ver. Eu destaco o balé, o grupo Remil, daqui de Juiz de Fora, que são mais de 30 bailarinos que vão fazer uma performance que vai deixar todo mundo encantado. E eu destaco a abertura do Rainbow Fest, que, apesar dele começar na praça na sexta-feira, a abertura oficial se dá no sábado, às 14h. Ali nós temos o hino nacional, ali nós temos as falas políticas da sociedade, de todo mundo que quer levar uma mensagem de saudação aos turistas e à população LGBT da cidade que está ali presente. É um momento muito emocionante. Esse ano nós vamos ter a drag Ravel cantando, sem dublar, o hino nacional. É uma pessoa que tem uma voz maravilhosa e que se apropria desse símbolo brasileiro e nos coloca donos dele, né? Vocês são donos dele. Não é? É nacional, vocês são brasileiros. Exatamente. Então no outro dia teve uma senhora que perguntou, falou: "Puxa vida, não é uma falta de respeito vocês colocarem o hino nacional?" Eu falei: é exatamente o contrário. É o respeito à nossa pátria, aos nossos símbolos, né? Que nós estamos levando ali para aquela praça. Então, estejam lá às 14h no sábado, que vocês vão presenciar esse momento bonito de abertura oficial do Rainbow Fest. E o resto do tempo é dançar, é bater muita palma, é admirar o trabalho dos artistas que estão lá com a gente, é tomar uma cervejinha, é se confraternizar conosco. Não é uma festa só para a população LGBT, é uma festa para a cidade de Juiz de Fora. Então, todos são bem-vindos. Agora, se você tiver num dia ruim, se você não tiver a fim de ser simpático... Não vá atrapalhar. Não vá, né? É um lugar de paz. Respeito. De respeito, onde nós queremos que o clima seja esse que eu estou contando aqui para vocês. Oswaldo, você fala com muita paixão sobre isso, é empolgante ver você falar. Só que nosso programa está meio que chegando ao final. E eu tenho essa dura missão sempre, que é de interromper papos. Desculpa. Papos tão divertidos. Não. Papos tão divertidos. Mas aproveitar que você estava falando sobre o evento em si, queria que você desse suas declarações finais e desse as redes sociais, onde a pessoa pode comprar os ingressos, se informar mais sobre os eventos e dar todas as informações possíveis. Aqui a gente já é quinta-feira, dia 15.
Quer dizer, já está desde o sábado, dia 8, tudo isso já aconteceu, mas ainda tem muito evento daqui para frente. Então, eu queria que você focasse no que vai acontecer do dia 15 para frente. Bom, as informações sobre o Rainbow Fest estão todas nas redes sociais. E quem ainda não tem aqui no nosso Rainbow Guia a programação completa, com todos os detalhes e locais de compra de ingresso, os sites das festas privadas, né? Porque lá na praça não tem que pagar nada. Lá a festa é de graça, né? Cerveja também é de graça? A cerveja não é de graça, não. Mas o Rainbow Guia está em todos os hotéis, restaurantes, nós estamos já cuidando da distribuição, já está em todos os locais, né? E procure saber, procure se informar e venha participar. Eu tenho certeza que as pessoas que não estão acostumadas a lidar com a nossa comunidade, ao ver o que a gente faz, o que a gente produz, vão, com certeza, cumprir aquilo que é o nosso objetivo, a mudar um pouquinho a cabeça das pessoas e fazer com que a nossa cultura seja respeitada. E todo mundo se respeite. O respeito é a palavra-chave. Você, Gabriela, o que você tem para dizer para a gente? Pessoal, eu queria agradecer muito o convite, foi assim, de suma importância. Parabenizar vocês pela iniciativa, isso aqui é maravilhoso, é um espaço livre de diálogo para a gente trocar a mesma ideia. E, Oswaldo, muito obrigada, tá? Foi um prazer aprender com você. E eu espero que esse podcast seja muito próspero e que vocês consigam trazer mais gente com assuntos super interessantes. Muito obrigada. A gente agradece. Bom, a vocês que assistiram o podcast, eu agradeço, dizendo sempre que a regra da igualdade consiste, senão, aqui em Oar, desigualmente os desiguais, na medida que se desigualam. Essa desigualdade natural, proporcionada à desigualdade social, é onde se encontra a verdadeira lei da igualdade. Infelizmente, os mais são desvarios do orgulho, da inveja, da loucura. Tratar iguais desigualmente e desiguais igualmente é desigualmente igual e não igualmente real. E é citando Rui Barbosa, Oração aos Moços, que eu finalizo aqui pedindo que vocês se inscrevam, compartilhem e que deem like, tragam sugestões, porque a gente está sempre aberto a essa comunicação direta da OAB com a sociedade como um todo. E gostaria de agradecer os dois, dizer que nós estamos aqui de braços abertos para ajudar e divulgar o combate a todo tipo de discriminação e também os eventos que são extremamente importantes. No mais, muito obrigado, gente. Até. Tchau, tchau.